Olá pessoal, vamos para mais uma aula de redação. O tema hoje será crônica. O que é crônica? Vamos lá falar um pouquinho de crônica, né? Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, produzido para jornais, revistas, entre outros, né? Internet. Então é um texto narrativo curto. Além de ser um texto curto, a crônica possui uma vida curta. Por que é isso? Elas tratam de acontecimentos corriqueiros, acontecimentos do dia a dia. Por isso, possui uma vida curta. Naquele momento, né, acontecimentos do nosso dia a dia. Elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Por quê? Porque a crônica é realizada um texto curto naquele momento, devido a algum acontecimento no momento. Então, no Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem diferente desde as publicações dos folhetins. Logo quando iniciamos com os folhetins, meados do século XIX, ela toma um formato diferente, né? No sentido de fazer uma crítica, tá? Essa crítica pode ser positiva ou negativa. Nós temos aí alguns escritores que se destacaram como cronistas. Machado de Assis, Drummond, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu. E nós vamos ver aqui, agora, através dos slides, né? Fiz uma apresentação ampla. Através dos slides, nós vamos ver as características da crônica. A crônica é uma narrativa curta, então ela é pequena, é um texto pequeno. Ela descreve, ela vai falar dos fatos da vida do cotidiano, do dia a dia. Ela pode ter um caráter humorístico, né? Crítico, satírico ou irônico. Então ela pode satirizar, ironizar algum aspecto, algum acontecimento da sociedade. Ela pode ter caráter humorístico, né? Trazer humor, algo engraçado e fazer uma crítica. Tem personagens. Ela segue um tempo cronológico determinado, foi o que eu falei, ela tem tempo. Porque se ela é a respeito de algo do cotidiano, ela não vai pertencer ao contexto lá na frente, porque aquela mensagem, aquela notícia não vai estar mais em alta. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens. Tem uma linguagem simples, então é uma linguagem mais informal. A narrativa pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, sempre como quem conta um caso. Então, quem vai contar um caso, ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Aqui nós temos um exemplo de Luiz Fernando Veríssimo, um texto, e nós vamos observar. Um biquíni novo pai, você comprou um ano passado, não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, esse ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Então, esse texto aí, considerado uma crônica. Por quê? Está falando, vamos fazer aí uma reflexão baseada no texto. Do biquíni, que o pai disse que não ia comprar um novo, porque ela já tinha comprado ano passado. E ele diz que ela não cresceu tanto assim. Depois ela convence, né? Ele dá o dinheiro para ela comprar um biquíni. E ele fala, então, já que ela cresceu, né? Que não dá, para comprar um maior. E aí, como já está na fase de adolescência, ela diz que não é um maior, é um menor. Então, isso aí traz um exemplo, esse textinho aí, de crônica humorística, né? A palavra crônica originou da onde? Está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. Cronos veio de crônicos, que quer dizer relacionado a tempo. Então, justificando o nome do gênero que escreviam, os primeiros cronistas relatavam principalmente aqueles acontecimentos históricos relacionados à pessoa mais importante, como o rei, imperador, general. Então, nessa época, a crônica era para fazer o quê? Para falar de acontecimento histórico sobre o rei, sobre o imperador. Por isso que ela tem, o significado dela é tempo, é o acontecimento do momento. E a crônica contemporânea, a crônica de hoje, é um gênero que se consolidou por volta do século XIX. A implantação da imprensa em todas as partes do planeta.
A partir daí, os cronistas, além de fazerem relato de ordem cronológica dos acontecimentos históricos, antigamente, passaram agora a registrar o quê? A vida social, a política, os costumes, o cotidiano do seu tempo, publicando os escritos nas revistas, jornais, folhetins, na internet. De modo geral, os importantes escritores começam a usar as crônicas para quê? Para registrar o jornalístico, acontecimentos do cotidiano da época, através de veículos de grande circulação, jornais, revistas, né? Ao escrever as crônicas contemporâneas, os cronistas organizam a narrativa em primeira ou terceira pessoa, sempre com quem conta o caso. Ao narrar, insere no seu texto trechos de diálogo, expressões do dia a dia, é uma linguagem mais informal. Escrevendo como quem conversa com seus leitores, então quando eu vou escrever como se eu estivesse conversando com o meu leitor, se estivesse mais próximo, ele se envolve com reflexões sobre a vida social, sobre a política, sobre a economia, algumas vezes de forma humorística, outra de forma mais séria, outra de forma crítica, de jeito poético, mágico, todos pertencentes à literatura. Uma forte característica do gênero crônica é ter uma linguagem que mescla os aspectos da escrita com a oralidade. Então, ela é uma mistura da linguagem escrita e da linguagem falada. Eu misturo o culto com o coloquial, com o informal. Outro exemplo aqui, nós temos de Luiz Fernando Veríssimo também, um outro texto. O carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado. Tenho que trocar." Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Olha aí essa crônica aí. O cara, né, que queria fazer uma graça ali para a menina, ele foi trocar o pneu do carro, só que ele era o ponto do ônibus e ela estava esperando o ônibus. E depois aparece o dono do carro agradecendo que ele trocou o pneu e ele fica com cara de pateta ali. Então, esse aí é uma crônica, mais uma crônica, né, no sentido humorístico, tá? Só exemplo para a gente estar entendendo. Aí são as referências, né, de onde foi retirado os comentários. E a gente vai encerrar por aqui, mas que fique claro do que vem a ser o gênero textual crônica. Um texto narrativo, uma narrativa curta, que ele é produzido para os meios de comunicação, jornal, revista, internet. Além de ser um texto curto, ele possui vida curta. Por quê? Porque ele tem que falar sobre a realidade, o que está acontecendo, o atual, assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia. Então, lá na frente, ele já está em desuso, porque aquela situação não está mais em alta, ok? Qualquer dúvida, a gente tira na aula online. Até a próxima!